Agora, você pode estar se perguntando, assim como nós nos perguntamos hoje mais cedo, né, Sabino? Quem é Deolane Bezerra? Pois é. A Deolane Bezerra é uma influenciadora que ganhou muita fama depois da morte do seu ex-marido, o MC Kevin, que estava em um hotel no Rio de Janeiro e, ao tentar pular de uma sacada para outra, caiu e morreu. As investigações nunca entregaram nada de concreto em relação a essa morte, mas uma das hipóteses que foi levantada à época é de que o Kevin estaria traindo Deolane e Deolane entrou no quarto, ele tentou fugir desse quarto e acabou caindo. Foi esse possível envolvimento dela na história que deu muito reconhecimento à advogada, que hoje é uma influenciadora digital, tem milhões de seguidores nas redes sociais. O perfil de Deolane Bezerra, quem vai trazer pra gente é o repórter Luiz Felipe Nunes. Tudo bem? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a toda a nossa audiência. A Deolane justamente ficou muito conhecida nesse caso de 2021. Ela hoje tem 36 anos, era 14 anos mais velha do que o MC Kevin. Eles tinham um relacionamento, chegaram até ficar noivos, se chamavam de marido e mulher, mas ficaram noivos, não chegou a acontecer uma cerimônia de casamento propriamente dita, mas o MC Kevin estava lançando músicas, lançou diversas músicas que ficaram muito famosas naquele período, e nas redes sociais dele, ele compartilhava muitos vídeos com ela, que ele chamava carinhosamente de doutora, por ela ser advogada criminalista há muitos anos. Então ele postava vários vídeos, fazia algumas piadas com ela, tentava deixar ela com ciúmes, até que chegou esse caso, de fato, da morte dele, a tentativa de ciúmes, claro, sempre piadas que ele fazia nas suas redes sociais, brincando com ela, mas chegou esse caso da morte dele, pulando de uma sacada de hotel do 5º andar, ele faleceu e teve diversas versões dessa história, diversas palavras de muitos que presenciaram, que estiveram com ele nas últimas horas antes da morte, e tem, de fato, essa versão de que ela estaria no quarto de hotel e teria presenciado essa traição. Nada ficou confirmado, mas o que se deu nos anos seguintes, até este exato momento em que nós estamos, é que ela começou a utilizar as redes sociais de uma maneira mais frequente, passou a publicar mais vídeos e muitas pessoas começaram a segui-la nas redes sociais. Ela passou a dar diversas entrevistas para muitos podcasts de internet, e a sua participação como influenciadora digital e também como advogada ficaram cada vez mais frequentes. Ela chegou a ter, neste momento, ela tem 20,6 milhões de seguidores nas redes sociais. Então é muita gente que acompanha a vida dela no dia a dia. Ela já teve diversas polêmicas nos últimos anos, porque ela já foi acusada muitas vezes de trabalhar para membros da organização criminosa PCC. Isso nunca ficou comprovado. Ela já disse em algumas entrevistas que trabalhou para muitas pessoas como advogada criminalista, muitas pessoas que possivelmente cometeram crimes, mas ela não tem como dizer, segundo ela, que trabalhou para algum membro dessa organização criminosa. Ela já falou que gosta de trabalhos que rendem mais dinheiro, e os trabalhos que rendem mais dinheiro são, muitas vezes, aquelas pessoas que têm mais problemas com a justiça. Então, por isso, ela, segundo o testemunho dela, é acusada de trabalhar para organizações criminosas. O que é fato é que nos últimos anos ela também teve problemas com a polícia. Foi alvo de mandados de busca e apreensão em 2022, onde teve diversos carros apreendidos. Esse inquérito da polícia, que investigava uma relação com empresa de jogos de apostas esportivas, não chegou a uma conclusão, então ela teve esses carros devolvidos. Neste ano, em 2024, no começo do ano, ela foi novamente acusada de ter envolvimento com traficantes porque ela apareceu em fotos com um colar que seria propriedade de um chefe do tráfico do Rio de Janeiro. O que ela diz, ela se defende falando que parece, segundo ela, que aquele colar seria uma homenagem ao Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a defesa dela, mas não passou ilesa pela justiça nos últimos anos e agora teve novamente esse problema com a justiça. Agora há pouco, enquanto eu falava, justamente chegou uma nota de esclarecimento do escritório da advogada. A gente pode ler aqui, chegou agora há pouco ao nosso conhecimento. Ela fala que é muito importante destacar que tal investigação, segundo a nota, conforme estabelece a legislação brasileira, tramita em caráter sigiloso. Portanto, qualquer divulgação de detalhes específicos do processo não só desrespeita o direito à privacidade da investigada, como também pode configurar violação de segredo de justiça, sujeitando os responsáveis às devidas sanções legais. Então, também fala que a doutora Deolane Bezerra tem plena confiança na justiça e permanece à disposição para colaborar
colaborar com as autoridades competentes de modo a esclarecer todos os fatos. Por enquanto, essa primeira manifestação da advogada Deolane Bezerra, a irmã dela, também advogada, conversou com algumas pessoas, deu depoimentos nas redes sociais, defendeu a irmã, disse que ela não tem nada a ver com o caso pelo qual ela foi presa, mas agora a gente deve ter nas próximas horas, até nos próximos minutos, novas informações sobre esse caso. Lupato, Sabino. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. São muitas as polêmicas envolvendo a advogada, a influenciadora digital e muitas outras coisas. A Deolane Bezerra, o filho dela se envolveu em uma polêmica na semana passada, teve um carro de luxo avaliado em 3 milhões de reais apreendido, uma McLaren andando pelas ruas de São Paulo com um jovem de menos de 20 anos. E aí a Deolane deu uma declaração dizendo que, como ele era maior de idade, o problema era totalmente dele e que ela não tinha muito o que se envolver em relação a isso. Toda semana tem alguma polêmica envolvendo ela, que agora, junto com a mãe, está presa. A gente vai aguardar essa coletiva da Operação Integration, que foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil, que acontece daqui a pouquinho às 11 horas da manhã, com os detalhes do que foi apreendido e exatamente do que estão sendo acusadas essas duas pessoas que foram presas.